Isso, muito bem. Então, vamos dar sequência à nossa atividade na terceira parte da nossa aula, completando o quadro. Então, na primeira coluna, palavras selecionadas. Então, vamos anotar lá a primeira que eu disse, junto. Muito bem. Segunda coluna, o que está pedindo lá? Possíveis dúvidas. Então, crianças, se vocês fossem escrever junto, qual dúvida seria possível vocês terem ao escrever? Nós podíamos pensar que Ju, como seria o Ju? Alguém poderia ter dúvida se é com G ou com U, não é? Poderia surgir essa dúvida. Então, qual seria a dúvida? Então, ó, G ou J, né? Então, G ou J para escrever Ju. Olha lá, ó. G ou J. Alguém pode ter pensado, mas o G com U forma Gu, porque o meu amigo chama Gustavo e o nome dele se escreve assim. Muito bem, quem fez essa reflexão está conhecendo mais já, certo? Então, por que na hora de escrever Ju, eu não posso pôr o G? Porque G com U forma Gu, de Gustavo. Tá bem? Mas alguém pode ter essa dúvida ainda. Perdão, Ju, vou fazer com G ou com J? Então, agora você já sabe que é com J, tá? Porque se pôr G, vai ficar Gu. Tá. Qual outra dúvida a criança pode ter, além de J ou G, para escrever junto? Será que ela pode ter dúvida aqui no som nasal? Porque essa palavra tem som nasal, ó, junto. Pode ser uma dúvida. Ela vai marcar o som nasal com M ou N? É uma outra dúvida que ela pode ter também, não é? M ou N? Vamos seguindo. Terceiro quadro, questão ortográfica. A questão ortográfica aqui é G barra J, é o uso, né? Eu vou pôr aqui em cima, ó. Será que vocês vão enxergar? Sim, né? Ó. Então, é o uso. Qual é a questão ortográfica? É o uso de G ou J e o uso de M ou N, tá? Então, nessa palavrinha nós temos duas questões ortográficas. O uso de G ou J e o uso de M ou N, tá bem? Última coluna, situação comentada. Então, a situação comentada aqui foi o uso, novamente, foi o uso de G ou J e som nasal, não é isso? Marcado por M ou N. Então, a situação comentada na escrita da palavra junto são essas questões ortográficas. O uso do M ou N para marcar o som nasal ou G ou J para marcar o JU, tá bem? Pro, e por que nós colocamos o N mesmo para marcar o JUM, para fazer o som nasal? Por que a gente colocou o N mesmo e não o M? Porque na frente não apareceu P nem B, foi T de tatu. Lembram-se? Muito bem, segunda palavra que nós vamos analisar. Palavra selecionada, Antônia. Antônia. Olha lá, Antônia. Qual dúvida a criança pode ter ao escrever Antônia? No
Como ela vai fazer o an? Vai começar com E para escrever Antônia? De jeito nenhum, porque quem faz o é a letra A acompanhada do N, né? Ou M. Então, a possível dúvida dela vai ser E. Será que o som nasal é E ou A? Né? Porque eu já vi bastante criança que a hora que quer marcar o coloca E, tá? Então, isso não pode mais acontecer. É sempre o A que marca o que pode vir acompanhado do N do navio ou do M do macaco. E qual outra dúvida também que a criança pode ter ao escrever Antônia? Se este que ela sabe que é o A que vai começar, se depois vai vir o M do macaco ou N do navio. Então, aqui, ó, M ou N? Ela também pode ter essa dúvida, não é? Terceira coluna, questão ortográfica. Qual questão ortográfica está em jogo? O uso de M ou N, né? O uso do M ou do N. E a última coluna, situação comentada. Qual situação nós comentamos aqui? O som nasal. Certo? O som nasal. E por que mesmo que a Antônia aqui for marcada com N? Porque na frente não apareceu nem o P e nem o B de bola. Seguindo, terceira palavra, gente. Gente. Olha lá. Então, vamos lá. Segunda coluna, possíveis dúvidas. Quais dúvidas a criança pode ter ao escrever gente? Primeira dúvida, ela pode pensar se é com G ou com J. Não é isso? É, porque as duas, aqui ó, com E, as duas vão ter o mesmo som. Se você pôr o J aqui, também fica gente. Só que a gente sabe que essa palavra foi inventada com a letra G, não é? Mas ela pode ter essa dúvida também. É G ou é J? Outra dúvida que ela pode ter: como é que ela vai marcar o som nasal? Será que ela vai usar M ou será que ela vai usar N, né? Outra dúvida que ela pode ter também. E outra dúvida que ela pode ter também é no final dessa palavra, porque a gente fala de uma maneira, mas escreve de outra. A gente fala gente, com I no final, né? Gente, mas a gente tem que marcar gente, com E no final. Então, ela também pode ter essa dúvida. E ou I? Olha lá. Então, são 3 dúvidas possíveis, né? Questão ortográfica. Então, a questão ortográfica aqui é uso do G ou J, uso do M ou do N e o uso E ou I final. Final da onde, Pro? Final das palavras, tá? Ó, Pro escreveu, ó, final. Tá bom? Tá, e na última coluna, como a gente vai preencher, né? A última coluna aqui. Situação comentada. Então, o que é que nós comentamos aí na palavra gente? Nós comentamos o uso de G e J. Nós comentamos o uso do E ou I no final. E também comentamos sobre som nasal.
tá bom? Última palavrinha, crianças, vamos lá. Lembrava. Então, vamos pôr aqui, ó, vamos espremer um pouquinho, senão não vai caber, porque a palavra é grande, né? Lembrava. Ó, só espremer um pouquinho que cabe, né? Lembrava. Possíveis dúvidas. Lem. É o som nasal. Em. Como é que eu vou marcar? Será que é M? Será que é N? É uma dúvida, né? Olha lá, é uma dúvida. Lembrava. Eu acho que é só essa dúvida, não é, crianças, que alguém pode ter ao escrever lembrava? É que longe de vocês, eu não sei quais outras dúvidas vocês poderiam ter, mas a princípio é a do som nasal, né? Vou marcar o lem com M ou com N? Questão ortográfica. Qual a questão ortográfica que está aqui? O uso do M ou N. E a situação comentada? O que nós comentamos? Que é o som nasal, tá? Aí agora aqui, ó, lembrava. Nós marcamos com M esse som nasal. Por quê? Olha quem apareceu na frente, o B de bola. Então, por isso, precisa ser o M do macaco, tá bem? Bom, crianças, preenchido o quadro, espero que vocês tenham agora tenha ficado mais claro para vocês a questão do som nasal e como ele pode ser marcado, tá bem? Lembrando que agora não pode mais errar, tá? Não pode mais errar. Tarefa. Ó, a tarefa, peguem lá o caderno agora, pulem linha e anotem. Tarefa. Escreva a estrofe da música Alegria, Alegria, que a professora vai ditar. Então, eu vou ditar para vocês uma estrofe, um pedacinho, né? Que é a estrofe. Dessa música, Alegria, Alegria. Essa música é do Caetano Veloso, tá? Ela é já bem antiga, da década de 60, eu acredito. Mas não tem problema. A intenção aqui é que vocês usem, ao escrever esta estrofe, as regras do som nasal, tá? M de macaco ou N do navio. Então, a intenção é essa. Eu vou usar essa estrofe para vocês refletirem, pensarem na hora de escrever, tá? Aí, num outro momento, eu apresento a música para vocês e tenho certeza que vocês vão conhecê-la, porque já tocou aí em outras mídias, né? Na televisão e tudo mais. Mas a intenção agora é fazer com que vocês reflitam sobre as palavras que vocês vão escrever, pensando nas questões ortográficas, tá? Que nós acabamos de estudar nessa aula. Então, qual é a estrofe? Essa estrofe, crianças, ela é composta por 4 versos, ou seja, 4 linhas. Eu vou ditar a primeira estrofe, a primeira linha, e vou dizer quantas palavras precisam ter nessa linha. Por que eu vou falar quantas palavras? Para você não emendar palavras. Eu tenho visto que tem crianças que ou emenda a palavra, não dá o espaço entre uma e outra, ou dá espaço entre as letras e não entre as palavras. Então, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, boneca. Então, boneca você precisa escrever assim, não é? Ó, boneca, uma letrinha perto da outra, tá? O espaço que você vai dar vai ser da outra palavra. Mas você não pode escrever boneca assim, tá? Muito distante, porque depois a outra palavra você já começa aqui. Então, isso não pode. Então, tentem pôr as letras
Isso acontece muito com quem ainda está fazendo a letra de forma e é aceitável, tá? Então, não vai ficar preocupada, eu preciso aprender a letra de mão. Não é isso que eu quero dizer. Que quem faz a letra de forma, toma cuidado, coloca sempre uma letrinha perto da outra e dê o espaço entre as palavras, não entre as letras, tá? Só para isso. Então, vamos lá. Primeiro verso, primeira linha. Caminhando contra o vento. Então, nessa primeira linha, precisa haver 4 palavras. Segunda linha, segundo verso. Sem lenço, sem documento. Nesta segunda linha, também precisa haver 4 palavras. Terceira linha, terceiro verso. No sol de quase dezembro. Neste verso, nesta linha, precisa haver 5 palavras. Último verso, última linha. Eu vou. Nessa última linha, precisa haver 2 palavras. Tá bem? Vocês têm o recurso de pausar o vídeo, pausa se precisar para ouvir novamente o verso, se esqueceu, volta o vídeo e vão fazendo assim. Essa tarefa é para ser postada, bem feitinha, tá bom, crianças? E com uma foto bem nítida, porque eu preciso enxergar a escrita de vocês. Então, até a próxima!